Abre a Bíblia em Atos, capítulo 7. Nós vamos ler um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. É a defesa de Estevão, um herói da fé. Mas Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele declarou histórias, ele recitou histórias de Israel. Ele ressuscitou a fé dos que estavam escutando. Tem gente que é tão conectada com o céu que está prestes para morrer e está salvando um monte de gente ao mesmo tempo. Tem gente que não perde a oportunidade para contar do que Deus tem feito. Estevão era um desses homens. E apesar dele não ser o protagonista da história de hoje, o que nós vamos ler foi citado em sua defesa. A partir do versículo 17 do capítulo 7 de Atos, diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da... Irmão, se você vai anotar, já começa anotando agora. A promessa tem um tempo. Não é quando você quer, não é quando ela foi declarada sobre a tua vida, não é quando você teve o sonho, não é quando o profeta profetizou, não é quando você quer, não é quando você está esperando. A profeta tem um tempo, a promessa tem um tempo. E a Bíblia diz que, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. A promessa foi feita a Abraão, mas o tempo da promessa se manifestou no Egito, em terra estrangeira, e no tempo de José. Nem tudo que Deus te prometeu vai se cumprir em você. Muita coisa vai se cumprir nos teus filhos. E deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar muito mais feliz do que fosse em você. Quando você vê o teu filho nesse altar, você vai ficar muito mais feliz como pai, como mãe, ver teu filho no altar do que se você tivesse. Quando a promessa se manifesta nos teus filhos e nas tuas gerações, você é pleno, você é completo. Qual é o pai, qual é a mãe que não gostaria de ver o filho indo mais longe? Uma das coisas que meu pai sempre me falou desde que nós éramos crianças era: vocês vão mais longe do que eu. E ele me ensinou isso e eu declaro todo dia isso para os meus filhos: vocês vão mais longe que o papai. Então tudo que Deus prometeu para mim, boa parte tem se cumprido e muita coisa vai se cumprir nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Eu quero profetizar: a tua herança, a tua descendência, os filhos e os filhos dos teus filhos serão benditos e poderosos na terra. Eles vão manifestar as promessas de Deus. Pessoas, famílias, cidades, nações conhecerão quem é o Deus de Israel por causa da tua família, por causa da tua descendência. Versículo 19. E esse, usando de astúcia, esse rei que não conhecia José, contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Versículo 20 começa a mensagem de hoje. Neste tempo, nasceu Moisés. No tempo que começou a escravidão, no tempo que começou a opressão, no tempo que o povo começou a ficar atado, preso, nasceu Moisés. Porque num tempo de escravidão, Deus sempre fará nascer um libertador. No tempo que não havia salvação, Deus fez nascer Jesus. Imagina se Martin Luther King tivesse nascido hoje, qual a relevância que ele teria? Ninguém nasce fora do tempo. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais. Você pode ter vindo de uma gravidez indesejada. Você pode ser fruto de qualquer coisa que você acha que é, mas eu posso lhe garantir pela palavra: você nasceu para esse tempo. Deus te colocou na terra para esse tempo. É por isso que nós temos que discernir o tempo. Você só vai descobrir para que você serve se você descobrir qual é o problema da nossa geração. Porque o problema da nossa geração sempre vai estar conectado com o nosso propósito de vida. Ou seja, foi na escravidão do Egito que nasceu
Moisés. Moisés era um libertador, nasceu para isso. Aos 3 meses de idade, com quanto tempo? 3 meses. Ele libertou a primeira pessoa. Como assim? Ué, a mãe dele. Quando a filha de Faraó viu o bebê, que ali foi uma ação sobrenatural. Primeiro, a coincidência dela encontrar o bebê. Segundo, dela olhar, ver que é hebreu. Falou, é hebreu. E tinha uma ordem para matar os hebreus. Mas, querido, quando a mão de Deus está sobre alguém, a morte não tem poder sobre essa pessoa. A filha de Faraó bota os olhos e fala assim, eu me compadeço dele. Gente, tinha milhões de crianças egípcias e hebreias. Ela, como filha do rei, já tinha visto de tudo. Ela se compadeceu logo do libertador. Quem tem propósito não morre antes do tempo. Ela se compadece do libertador e fala assim, vou pegar e vou criar para mim. Miriam, a irmã de Moisés, chega e sugere. Esses dias eu preguei sobre isso. Perguntas que mudam destinos. Miriam chegou perto da filha de Faraó. Falou assim, oi, a senhora gostaria que eu buscasse uma babá para cuidar dessa criança? Que tem pergunta que já é sugestão, né? E são essas perguntas que podem mudar o destino de uma pessoa. A filha de Faraó pega lá. A Bíblia diz que Miriam foi e buscou Joquebede, a mãe de Moisés. E quando chegou Joquebede, a mãe de Moisés, a filha de Faraó olhou para ela e falou, você cuida desse menino para mim, que eu te darei um salário. Naquele dia, ela deixou de ser escrava para ser uma assalariada. O teu propósito não vai se manifestar um dia, ele já nasceu contigo. Você pode estar vivendo fora do teu propósito, mas ele nasceu contigo. Uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, sem que elas percebam, é o seguinte: o que você faria se eu te desse hoje 10 milhões de dólares? Precisa ver a cara dos pobres, irmão. Eu vou desaparecer. Eu vou para a Europa. É Europa. Eu vou comprar tanto avião, pastor. Eu falo assim, mas e amanhã? Mas o que você vai fazer amanhã, pastor? Ninguém vai me achar. Pastor, você não tem noção, pastor. Vou dar meu dízimo, pastor. Fica tranquilo que eu vou dar meu dízimo. Você quer saber se você está vivendo o teu propósito hoje? É só você parar para pensar com sinceridade. O que você faria amanhã se 10 milhões de dólares estivesse na sua conta hoje? Se você mudar sua rotina, se você mudar sua agenda, você já está fora do teu propósito hoje. O dinheiro ele serve para potencializar. É claro que você não vai precisar morar na mesma casa, por exemplo. Você pode potencializar isso. Nem ter o mesmo carro, você pode potencializar. Talvez teus filhos estudem numa escola melhor, potencializa isso. Mas se eu mudo minha agenda, mas se eu mudo minha rotina, porque agora eu tenho dinheiro, eu nunca vivi meu propósito. Porque dinheiro não muda propósito, só potencializa. Um homem e uma mulher que nasceram com um propósito que Deus colocou dentro deles, desde pequeno estão fazendo milagres por aí, sem perceber. Estão mudando a vida de pessoas, sem perceber. E continua dizendo o seguinte: neste tempo nasceu Moisés. Todo mundo que está aqui nasceu para o tempo certo. Eu falei sobre Martin Luther King porque eu gosto muito de estudar a vida dele. Ele nasceu numa época de segregação racial. Então ele pregou o quê? A unidade racial. Olha só. Se você não prega o problema que o mundo está vivendo, você não é um homem e uma mulher de propósito. Se você está pregando o que as pessoas querem ouvir, o que os brancos queriam ouvir? Os negros são inferiores, eu tenho o domínio de todas as coisas. Aí chega Martin Luther King e fala, não, eu tenho um sonho. Um sonho que as pessoas não vão ser julgadas pela cor da pele, mas pelo caráter que possuem. E numa época de segregação racial, 360 mil pessoas, brancos e negros, se reuniram para escutar esse pastor batista de 34 anos na época, na capital dos Estados Unidos, em Washington. Quando você tem propósito, as multidões se reúnem para ouvir o que você tem para falar. Até porque quem tem propósito não quer nunca se autopromover. Está muito mais preocupado em alcançar pessoas, em mudar a vida de pessoas, em salvar a humanidade, em converter, em mudar, em transformar. Quem tem propósito não tem tempo para perder tempo consigo mesmo.
Nesse tempo nasceu Moisés, ele era muito formoso, foi criado 3 meses na casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Tem coisas que você vai sentir dor hoje, mas essa dor é a tua conexão com o futuro. A Joquebede teve que sentir a dor de deixar um filho de... Gente, 3 meses, minha esposa está grávida do 3º, a gente está querendo montar uma ONG. Então a gente está frutificando, né, irmão? Assembleando é um problema, sério. O pastor não deixa a gente assistir televisão, tem umas restrições. É 7, a gente vai chegar lá. Querido, ficar longe de um filho é muito difícil. Joquebede teve que deixar o seu filho ir para o povo ser liberto. Tem vezes que você vai ter que deixar Isaac ir, tem vezes que você vai ter que deixar o que você mais quer ir, para que um povo todo ganhe. Toda vez que você ficar preocupado com a tua casa, com o teu sonho, com o teu projetinho, com isso, com aquilo, a humanidade está perdendo. Eu lembro que quando meu irmão fez 17 anos, ele chegou lá em casa e falou: pai e mãe, eu quero estudar na Argentina. A gente teve que se apertar financeiramente, fazer um monte de coisa para mandar o Marquinhos para estudar na Argentina. Ele ficou 1 ano ligando para casa todo dia chorando. Ontem eu dormi na casa do meu irmão Daniel lá no Rio de Janeiro. Eu falei: cara, tu lembra da época que o Marquinhos ligou 1 ano, todo dia lá para casa chorando? Ele falou: lembro. Eu mandava ele tomar banho. Eu falei: vai tomar banho, volta então. Você está perturbando, cara, você está gastando dinheiro do meu pai, está com saudade, volta para cá. Ele: eu não sei falar espanhol, ninguém me entende aqui. E minha mãe fazendo escândalo: Dário, manda ele voltar, Dário. Eu falei: mas que bagunça é essa? Deus mandou ou não mandou ele ir, pô? Vai ficar esse estresse todo dia. E aí começava aquele estresse, né? Desculpa. E aí começou aquele estresse. Vai, não vai. Até quando Deus começou a usá-lo. Até quando a promessa, o tempo da promessa chegou. Foi 1 ano chorando, depois 1 ano de dificuldade financeira, depois 1 ano de não sei o quê, depois 1 ano de falei assim: meu Deus, manda esse cara voltar, não é possível. Esse dia a gente estava num país desse aí juntos, 70 mil pessoas dentro do estádio, 30 mil do lado de fora. A gente se abraçou e falou: cara, como é que Deus faz as coisas? Se a gente não for fiel à promessa, se a gente se distrair com as necessidades, se a gente se distrair com o que o vizinho fala, se a gente se distrair com os nossos sentimentos, teus sentimentos sempre vão te levar para o buraco. Sempre vão falar: acabou, morreu, chegou o tempo, parou, não dá, estou cansado, estou sobrecarregado, estou duro. Teus sentimentos, não confia neles não. Os sentimentos são muito passageiros e as decisões que você toma quando está debaixo de uma emoção forte são permanentes. E debaixo de uma emoção forte você faz uma besteira que não tem mais como resolver. E Joquebede tem que fazer a mesma coisa, abrir mão de Moisés, para que um povo inteiro fosse abençoado. E Moisés, versículo 22, foi instruído em toda sabedoria e ciência dos egípcios. Presta atenção, os egípcios eram os Estados Unidos da época, irmão. Tem coisa que você não entende. Como eu vim parar aqui? Gente, o que eu estou fazendo nessa faculdade? Gente, como é que Deus me... Gente, como é que eu estou nos Estados Unidos hoje fazendo... Tem coisa que você não entendeu na tua vida. É que Deus estava preparando você. Moisés caiu dentro de uma universidade egípcia, aprendendo sabedoria, aprendendo ciência, para que humanamente ele fosse, como diz aqui, poderoso em palavras e em obras. Porque deixa eu te falar uma coisa, só Deus conhece teu coração. O homem só vê o que está diante dos seus olhos. Não adianta, mas é que eu tenho um bom coração. As pessoas não sabem disso, teu patrão não sabe disso, ninguém sabe disso. As pessoas só veem tuas atitudes, teus frutos e teus resultados. Deus vê teu coração. O teu coração só importa para Deus, irmão. Aprende isso. Você precisa ser uma pessoa instruída para que outros confiem em você. Pessoa que não fala nada com nada, não tem resultado, não tem fruto que permanece, não tem fruto do Espírito, não tem nada. E justamente aqui quer falar, quer evangelizar, ou seja, quer escandalizar o evangelho. Mas esse homem não. Esse homem foi instruído porque Deus preparou. Ele não escolheu. Gente, não sei se eu estudo em Harvard, se eu estudo em Princeton, se eu vou para a universidade do Egito, não sei, estou na dúvida.
A maioria das coisas que aconteceu na tua vida, você não escolheu, aconteceu. Você ficou sem saída. Meu Deus, eu não tenho o que fazer. De repente, você estava no lugar. Eu chamo isso de zona de expulsão. Eu estou escrevendo sobre isso. A zona de expulsão é quando você não fez nada. Todo mundo começa a perseguir, todas as portas se fecham, e quando vê, estão falando mal, o que está acontecendo? Meu Deus, quando você vê, você tem que sair correndo. Só que teus inimigos te perseguem sem saber que estão te expulsando para o seu destino. Eles não sabem, mas estão te expulsando direto para o teu futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E continua. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos. Quantos anos? 40. Nós vamos falar sobre 3 ciclos de 40. O primeiro foi só o treinamento. Porque tem gente que não pode receber o chamado de Deus que já quer cumprir no outro dia. Ou seja, quer se arrebentar, quer acabar com a família, quer ficar pobre, quer ter problema. E vai botar a culpa em Deus, vai botar a culpa no pastor, vai ficar de mal com a igreja, vai ficar em casa revoltado com o evangelho. Porque faz as coisas fora do tempo. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele começou a se dar conta, poxa, eu estou mais preparado. Eu sei que eu vim de Israel, vou lá visitar meus irmãos. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou ofendido, matando o egípcio. Porque todo o conhecimento que ele teve foi só o conhecimento natural. Aqui mostrou que ele tinha um desequilíbrio emocional. Não podia ser provocado que bate. Graças a Deus aqui não tem isso, mas lá no Rio tem muito. A pessoa que é provocada reage. Que o pastor fala não, ele fala, esse pastor está pensando que é o quê, pastor? Porque se tem alguma coisa... Se tem algo que o diabo está tentando destruir, é a imagem de pai e a imagem de pastor. Está tirando o crédito do homem e está tirando o crédito do pastor. Porque são as duas figuras mais importantes na vida de uma família. Quando teu filho nasce, você quer um pastor para orar. Quando alguém morre da tua família, você quer um pastor para fazer o enterro. Quando você está mal, você quer um pastor para orar e falar, vai dar certo. E o pai não é nem o assunto de hoje, vocês sabem como é longo esse assunto. Versículo 25, ele cuidava que seus irmãos entenderiam. Gente, isso aqui é muito forte, olha isso aqui. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Olha só, aqui começa um problema que você já se meteu várias vezes. Você recebeu a palavra de Deus. Você tem um propósito e vai se meter para fazer. Vou fazer, chegou, estou com pena. Vou salvar o meu povo. Já fiz faculdade, estou instruído em sabedoria e em ciência, que você vai entender mais para frente aqui, que sem uma experiência com Deus isso não vale nada. Aí ele falou, estou pronto. Sei para que eu nasci, tenho minha identidade, sou um libertador, vou libertar esse povo. E começou a fazer uma visita no povo de Israel e falou assim, olha, estou aqui para libertar. Ele encontrou, no versículo seguinte, no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? O povo não reconheceu o propósito de Moisés, porque sempre que você fizer fora do tempo, ninguém vai te reconhecer. Ninguém vai te sustentar. Aí você vai falar que a culpa é do Jairo, que a culpa é do teu pastor, que a culpa é da pastora Cassiane, que a culpa é do fulano, que o evangelho está uma bagunça. Você vai começar a blasfemar, vai começar, eu vou sair, quer saber? Porque você está fazendo fora do tempo e tem uma necessidade de transferir a culpa, é claro, para ficar mais leve para você. Ninguém reconheceu Moisés. Gente, Moisés, o grande profeta do judaísmo, ninguém reconheceu. Quem é você? Quem é você, Moisés, para tentar falar da gente? Você matou um cara ontem. Lembre-se que o inimigo só te vê no passado. Ele sempre vai tentar jogar na sua cara o teu passado. Mas você não é adúltero, é? Você não é mentirosa? Mas você não é não sei o quê? Porque os grandes homens de Deus falharam da mesma forma que você falha. Só que você desistiu e eles não. Por isso eles estão na Bíblia. Só que você parou, se achou o maior pecador do mundo.
Se achou irreconciliável? Acha que só você sofre? Querido, vai ali na esquina para você ver como é que as pessoas estão sofrendo 20 vezes mais do que você. O coitadismo tomou a igreja. A pessoa acha que é o mais coitada, mais injustiçada do mundo. 29, e a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados mais 40 anos. Gente, mais 40 anos agora. Porque olha só, sabe qual é o problema de você pecar, errar no tempo, de você falar o que não deve, matar os outros com palavras, com atitudes? Não é que Deus vai te condenar para o inferno, não. Deus não trabalha no sistema de chance. Será que Deus me dá mais uma chance? Deus te mergulha na graça. Ele não está te dando uma chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Ele já te mergulhou na graça. Ele não está contando quantas vezes você errou. Ele te mergulhou, ele te sacudiu nas águas da graça. O problema é que o que você está fazendo contra você mesmo. Porque Moisés teve que ficar mais 40 anos no deserto agora. Porque ficou nervosinho. Porque matou os outros. Porque tentou fazer o propósito antes do tempo. Deus vai levantar teu ministério, irmão, como você nunca imaginou. Mas vai ser no tempo. Que tempo? Quando a necessidade do povo casar com o que você sabe fazer. Quando um povo está escravizado e você é libertador. Aí as coisas começam a acontecer. O problema é que você quer fazer pergunta que ninguém quer responder o que ninguém perguntou. Quer criar necessidade que não existe dentro da igreja. Quer pregar o que o povo não quer. Porque não tem a necessidade real. Então, as coisas não vão acontecer. E completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, que começa a ficar forte, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou dessa visão, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Aqui começa a mudar a sorte de Moisés, quando a voz do Senhor se dirige a você. Foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Até esse dia do Monte Sinai, ele tinha ciência, sabedoria, boa criação, preparo, experiência, mas a voz do Senhor não tinha dado um comando para ele. E tudo que você fizer fora do comando de Deus, por melhor que você seja, vai se frustrar. Foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava falar. Lembrando que quem está contando essa história é Estevão, pronto para ser apedrejado, tá? Só quero lembrar isso para vocês. Deu tempo para pregar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Agora, Deus viu a aflição do povo e não Moisés. Porque a primeira vez que Moisés tentou salvar o povo, ele que viu e falou: estou com pena, vou lá ajudar. Na segunda, Deus viu. Você só pode ver o que Deus está vendo, você não pode ver o que você acha que tem que ver. Se você vê o que Deus está vendo para São Paulo, se você vê o que Deus está vendo para a tua família, se você vê com os olhos de Deus, você só vai entrar na necessidade, você vai entrar onde tem que entrar, você nunca mais vai perder um dia da tua vida sem cumprir teu propósito na terra. E deixa eu te falar uma coisa, nenhuma palavra que sai do céu volta vazia para lá sem cumprir o destino que ela teve na terra. Tudo que Deus falou na tua vida vai se cumprir. Se vai ser agora ou daqui a 40 anos ou daqui a um ciclo de 80, vai depender das tuas atitudes em relação a essa palavra. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos, e eu desci para livrá-los. O Senhor falando. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este mesmo enviou Deus como príncipe, como libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Quando Deus vê a mesma necessidade que você está vendo, mas Ele te dá uma palavra, Ele te envia para um tempo de honra e de excelência. Você não tem que convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Você só chega e fala. Quando você tem que contar muita história para convencer a visão que Deus te deu, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo já convence. Você ainda nem entrou na sala, a pessoa já está convencida. Porque quem faz é o Espírito Santo. E aí Deus fez o seguinte: olha, eu vi agora a aflição do povo e eu vou te enviar.
E aí Estevão fala o seguinte: o mesmo Moisés que humilharam no passado, que há 40 anos atrás falou, quem é você para governar sobre a gente? Deus enviou como príncipe e libertador. As mesmas pessoas que falaram para você, quem é você? Cheio de erro aí, ó, cheio de pecado, está querendo falar comigo. Não consegue nem pagar a conta de luz e quer falar do Deus da prosperidade. As mesmas pessoas que botaram o dedo na sua cara são as que vão te receber como príncipe, como princesa. Porque dessa vez é o Senhor que está te enviando. Nunca saia no teu nome, saia no nome do Senhor. Não saia com a tua visão, saia com a visão que Ele te deu. Não ande com teus próprios passos, deixe o anjo ir na frente. Chegou uma hora de que o que vai determinar se a gente tem êxito ou não na vida é a experiência que a gente teve com Deus. Ficou claro para mim que a ciência, que a sabedoria, que a inteligência são importantíssimas numa parte da nossa vida, mas sem experiência com Deus a gente nunca cumpre o propósito. O teu propósito está ligado diretamente ao encontro do Sinai. Se você não tiver um tempo com Deus, Ele fala, pronto, agora sim, eu te envio. Quantas coisas você tentou fazer há 10, 20 anos atrás e não deu certo? Você tenta a mesma coisa hoje e dá certo, porque era o tempo. O problema é que lá atrás tinha uma coisa para você fazer também e você não fez. Você ficou tentando fazer o que faltava 20 anos. Só que chegou o tempo do cumprimento de todas as coisas, diz o Senhor. Chegou o tempo das coisas acontecerem na tua vida. Chegou o tempo da tua família ter um encontro com Deus. Essa igreja vai ficar pequena, porque teus familiares vão reconhecer que tem profeta nesse lugar, que Deus está nessa casa. Aquilo que você via como impossível, Deus vai fazer possível, porque agora você vai debaixo de uma palavra. Você vai depois de um encontro com Ele. Quem teve um encontro com Deus já tem tudo, hein? Você não precisa de mais nada. Se você teve um encontro com Deus, o pastor pode errar, você não vai se decepcionar. O Brasil pode explodir, que você não vai amaldiçoar o governo. Pode acontecer o que acontecer. Quem teve um encontro com Deus sabe por que está nessa terra e só está preocupado em cumprir a sua missão. Não está preocupado com os outros, não está preocupado com a necessidade, não está preocupado com o dia a dia, está preocupado com a missão que Deus lhe colocou na terra. Deus lhe colocou para uma missão. Deus te chamou para essa conferência profética, porque 2017 não vai ser igual a 2016. Você vai ter surpresas ministeriais, você vai ter surpresas na família. Deus vai te levantar. Querido, parou o tempo de ficar no banco. Nós estamos sendo levantados como um exército. Nós estamos sendo levantados para cumprir propósito nessa terra. Não fique mais 40 anos no deserto. Depois que passou esses 40 anos, ou seja, 80 no total, 40 de preparação, 40 em Midian. Depois que passou 80 anos, ele começou a virar o Moisés que você conhece na Bíblia, o libertador. E ficou mais 40 no deserto. Porque a vida do ser humano é dividida em 3 etapas. A etapa que ele descobre o propósito, você descobre mais ou menos o que nasceu para fazer. Quando você começa a ser adolescente, você já começa a perceber o que você gosta. Quando é que vocês começaram a cantar? Só fazer as contas aí. Naquela época não existia microfone, mas vocês cantavam ao público. Cassiane. Pastor. Eles têm a mesma idade, verdade. Aí, na tua adolescência, você descobre se você vai ser jogador de futebol, se você gosta de economia, se você gosta de ciência, se você gosta de... Aí você pastor. É claro que tem muita coisa que você descobre depois, mas você tem a primeira etapa da descoberta de propósito. Depois você tem mais a segunda etapa, que é a etapa da preparação. E a terceira etapa é a etapa do cumprimento. É quando Deus começa a te honrar. Tem gente que está na primeira etapa e já quer ser honrado por Deus. Não tem nenhum fruto para mostrar. Não venceu nenhuma prova. Não suportou nenhuma necessidade. E quer ser honrado. Espera o tempo que Deus vai te levantar. Deixa eu te falar uma coisa. Não abre nenhuma porta, não. Se você tentar abrir uma porta, você vai... se entrar, é pior do que não entrar. Porque se você perder uma oportunidade na vida, sabe o que vai acontecer com você? Nada, você vai continuar a mesma pessoa. Perdeu a oportunidade. Mas se você entrar numa oportunidade que não é tua, se você entrar numa porta que não era para você entrar, mas eu queria muito. Mas é tão bonito. Mas é lindo, olha como é que Deus usa ele, eu quero ser igual a ele. Ninguém nasceu igual a ninguém, cada um tem um DNA espiritual diferente. Cada um tem uma identidade diferente, um propósito diferente. Você nasceu para esse tempo, não é por acaso. Deus colocou um propósito na tua vida e tem pessoas que estão esperando o teu propósito se manifestar para serem libertas, para serem curadas,
para serem resgatadas. Se você não cumprir teu propósito, uma geração pode se perder. Uma geração pode continuar algemada no Egito. Eu vou dar até o último dia da minha vida para cumprir meu propósito. Eu não vou me distrair com as riquezas desse mundo. Eu não vou me distrair com as propostas desse mundo. Eu estou numa fase que tudo quanto é tipo de proposta e contrato me chega. Você sabe quanto tempo eu levo para dizer não? 2 minutos. Eu abro o contrato ou a proposta e falo não. Não, mas você viu o valor, Tiago? Não. Por que não? Porque não está alinhado com o meu propósito. Se você descobrir o teu propósito, é fácil dizer não. Fulano pode andar contigo, você recebe ele? Não. Por quê? Ele é gente boa, ele é homem de Deus. Mas não quero. Por que não quer? Porque não está alinhado com o meu propósito. Pode ser o maior homem de Deus. Ele faz a obra lá, eu faço aqui, não tem problema. Você só tem que andar com quem está alinhado com o teu propósito. Você tem que servir quem está alinhado com o teu propósito. Você tem que investir onde tem alinhamento de propósito. Você tem que viver pelo teu propósito. Não perca mais nenhum dia parado não, irmão. Começa a viver o que Deus colocou na tua vida. Acha a habilidade que Deus colocou em você. Suporta o treinamento. Se você está na fase do treinamento, suporta o treinamento. Um dia acaba e Deus começa a te enviar como um príncipe, como uma princesa. Quando Deus dá ordem, as coisas começam a acontecer. Eu quero chamar o apóstolo César aqui na frente. Eu quero orar junto. Quero orar junto com vocês. Porque Deus me mostra claramente que existem pessoas aqui que têm murmurado diante de Deus, que estão nas encruzilhadas da vida sem saber se viram para a direita, para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Tem gente que não tem a mínima ideia do que está fazendo na casa de Deus. Tem gente que não sabe o que vai fazer amanhã. Gente que não sabe qual a decisão tomar na segunda-feira. Gente que ainda não descobriu o seu propósito, há tanto tempo dentro da igreja e não sabe para que nasceu. Eu quero orar por você. Nós queremos liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai mudar a tua sorte hoje. Toma esse sinal, toma esse altar como Sinai nessa noite. Se essa palavra é para você, corre no altar. Nós queremos profetizar sobre você. Nós queremos orar para a tua vida. Nós queremos profetizar que Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai virar a tua estação. Deus vai virar o tempo na tua vida. Você vai ficar sensível à voz de Deus. Você vai escutar mais a voz de Deus. Vem no altar. Todas as pessoas, e somente as pessoas que o Espírito Santo tocou durante a mensagem. E você sabe, chegou o meu tempo. É tempo de viver o propósito. Vem correndo no altar. Apóstolo.